Olá pessoal, meu nome é Sara Álvares, eu estou trabalhando aqui no Hospital Valdemar das Dores, do Instituto Mais Saúde, e hoje eu vim falar sobre a importância da medicina integrativa em tempos de pandemia. Então, o que é a medicina integrativa? Muita gente me pergunta, mas integrativa, o que é isso? A medicina integrativa ela já foi chamada por muitas pessoas de medicina alternativa, mas a alternativa não é uma boa forma de definir, porque dá a ideia de que é ou uma medicina ou outra, não são dois caminhos separados. O nome medicina integrativa traz essa ideia de união entre a medicina que a gente vê hoje aqui nos hospitais e uma medicina mais ampla, que olha o ser humano como um todo. A medicina integrativa, na verdade, são várias medicinas. Dentro dela, a gente tem vários exemplos, como a meditação, a fitoterapia, que é o uso das plantas em busca da cura, a aromoterapia, que é o uso de óleos essenciais em busca também da cura. Temos também algumas outras terapias, como a biodança, que utiliza também a relação do corpo em prol desse mesmo objetivo, a acupuntura, a medicina chinesa. Então, são todas técnicas que geralmente são mais ancestrais, que têm um uso já há mais tempo, que buscam olhar o ser humano como um todo. Bom, e em tempos de pandemia é muito importante que a gente fale sobre a medicina integrativa. Por quê? Porque em tempos de pandemia a gente tem visto dois cenários. Um cenário muito ruim de isolamento social, em que as pessoas estão tendo que lidar com os próprios sintomas, estão tendo que olhar para dentro, estão tendo que aprender a viver com a própria companhia. Isso está causando uma série de consequências para essas pessoas. A gente vê o cenário também dentro dos hospitais e dos serviços de saúde que estão ficando super sobrecarregados com o tamanho da procura. E a gente vê, por um outro lado também, o tanto que essa parada na produção, essa parada que a gente tirou assim nesse tempo de pandemia, está tendo alguns resultados positivos em outras áreas. É claro que isso é uma condição super ruim, que afeta todo mundo, que não é desejável, mas a gente vê que, ao mesmo tempo, muitas coisas aconteceram. Várias espécies na natureza que antes não estavam conseguindo povoar certos lugares estão voltando. Várias zonas que antes estavam poluídas, mares, rios, estão voltando a se despoluir. Então, a gente vê um cenário dicotômico, de mesmo tempo muita tensão, mas também uma certa recuperação da natureza. E a medicina integrativa, ela vem justamente nesse sentido, de atuar para ajudar essa parte difícil e também de ir nessa busca desse resgate do natural e de integrar o ser humano à natureza. E voltando ao assunto então, como que a medicina integrativa ela consegue atuar nisso? A medicina integrativa, por ser uma medicina que resgata valores mais naturais, por ser uma medicina que olha o ser humano como um todo, ela consegue fazer com que o ser humano se descubra, com que o ser humano busque muitas vezes a própria cura, com que ele entre dentro de si, procurando entender o que tem por trás ali dos seus sintomas. Quando a gente fala principalmente da saúde humana, a gente vê uma tendência hoje nos grandes hospitais, e uma tendência, acho que de todos os serviços de saúde, a remediar, a tratar o problema quando ele já está ali escancarado, quando você tem um sintoma mais grave, e você entra com uma medicação para parar aquele sintoma. A gente não é ensinado a olhar para dentro do nosso corpo e procurar o porquê dos nossos sintomas. E a medicina integrativa, ela faz esse movimento, traz a gente para perto da gente mesmo. Então ela é muito importante nesses tempos, porque quando a gente se recolhe, a gente pensa mais sobre a própria vida. E a medicina integrativa te dá várias ferramentas e várias técnicas para você conseguir esse movimento de introspecção, esse movimento de entendimento, esse movimento que busca algo não só para tratar o sintoma, mas para entender o que tem ali por trás dele. Bom, e outro ponto importante é que não existe a gente pensar a saúde humana sem a gente pensar a saúde do planeta. O ser humano ele está completamente integrado na natureza. A nossa saúde depende da água que a gente bebe, do alimento que a gente come, do tanto que a gente é estressado no nosso dia, do trânsito que a gente pega, do ar que é poluído. A gente depende de todos esses fatores. Então, o que acontece? A medicina integrativa tem essa visão de união, o ser humano e natureza. Ela não só avalia essas questões ambientais na saúde humana, como também ela busca na natureza várias das respostas.
Um exemplo, a medicina chinesa é uma medicina que é usada há mais de 5.000 anos. E na base da medicina chinesa, os órgãos e todas as coisas que a gente tem dentro do nosso corpo estão relacionados a elementos da natureza. O coração, por exemplo, é um órgão que está relacionado ao elemento fogo. O rim é um órgão relacionado ao elemento água. E aí por diante. Então, a medicina integrativa, a medicina chinesa é um exemplo, mas a medicina integrativa como um todo busca essa comunhão do humano e da natureza, que é uma coisa que a gente vê que é cada vez mais indispensável. A gente tem que pensar uma forma de se fazer saúde, de se fazer medicina, que seja sustentável, não só para o ser humano, mas para o planeta como um todo. Meu nome é Sara Álvares, eu estou trabalhando no Hospital Valdemar das Dores, dentro da área da medicina, e até nosso próximo encontro.